Agora chamo a Amilcar Guerra, Esta era mía, pero voy a beber un poco de agua. que vai falar de nomes de populi e de lugares da Lusitânia, balanço de um quarto século de investigação. Boa tarde. Espero que a minha articulação do português faça parecer a língua portuguesa fácil para quem domina outras similares. Agradeço, em primeiro lugar, à organização do colóquio, sempre amável para comigo, incluindo-me sempre nos seus programas, e nos quais eu me tenho sentido sempre tão amavelmente tratado e tão à vontade que farei todos os esforços sempre também para dar uma resposta positiva a estes amáveis convites. Espero que as mesas redondas da Lusitânia continuem a contribuir como têm contribuído para aprofundar o conhecimento desta província romana que nos está sempre no coração. O que vou apresentar hoje aqui é uma síntese daquilo que depois procurarei escrever em texto, despida com bastante frequência de referências particulares a pessoas e a obras concretas, excetuando quando é extremamente necessário. Pensei que a apresentação, por exemplo, de listas bibliográficas sobre trabalhos feitos nestes domínios poderia ser fastidiosa e não ter um contributo significativo para esta circunstância concreta. Tocarei, fundamentalmente, os aspectos de natureza mais geral, as grandes linhas, mas socorrendo-me essencialmente de alguns exemplos concretos que permitem compreender um pouco a natureza destes problemas. Não quero deixar, no entanto, de fazer uma breve passagem sobre as principais referências bibliográficas que norteiam estes estudos nos últimos tempos, não é? Sobretudo a partir do estudo clássico de Tovar, porque, em certa medida, cada uma destas obras adotou uma atitude um pouco diferenciada em relação à natureza à própria estrutura e aos próprios fins a que a obra se destinava. Tovar teve realmente uma preocupação muito boa de levantar toda a documentação de natureza literária, basear-se nela e, ao mesmo tempo, ter em conta a de natureza epigráfica, numismática também, e, ao mesmo tempo, introduzir sempre elementos de natureza epigráfica que se reportavam não, como era tradicional, às cidades mais conhecidas, mas inclusivamente a pequenos lugares que decorriam especialmente da documentação epigráfica. Esse aspecto, por exemplo, não foi um aspecto sempre presente na Tábula Imperii Romani, que no repositório geral faz perder alguns elementos de lugares menos conhecidos. De qualquer maneira, em ambas as obras, creio que houve alguma falta de atenção a um aspecto que eram, sobretudo, os epítetos de natureza teonímica. Como nós viemos a verificar depois com alguns exemplos muito concretos, essa vertente dos epítetos dos deuses, com frequência associados a topónimos, tinham elementos que nos permitiam dizer com alguma segurança que alguns nomes de lugar podiam estar subjacentes a esses teónimos, sobretudo aos adjetivos teonímicos. Foi por isso que eu, em determinada altura, quando decidi fazer um levantamento exaustivo dos nomes de povos e de lugares do ocidente da Espanha, trabalho que saiu demasiado grande para ser publicado logo
com relativa rapidez. Hoje, provavelmente, se o tivesse hoje, já seria possível publicá-lo, porque já tive ofertas para publicação, só que hoje está demasiado desatualizado, necessitava de uma reelaboração, tanto nos domínios do repositório como nos domínios da avaliação geográfica e linguística, de maneira que eu creio que teria ali quase uma segunda tese de doutoramento para fazer, não é? De maneira que estou nesse drama, não é, de ter uma tese relativamente inédita, com muito material, mas ao mesmo tempo algo desatualizada para aquilo que seriam as necessidades atuais. De natureza diferente, por exemplo, é o de Garcia Alonso, que se baseia num levantamento das referências de Ptolomeu e depois faz um comentário mais ou menos como tinha sido de Tovar ou o meu, isto é, procurando essencialmente responder a duas questões. Onde é que se situa o lugar correspondente e que repercussões linguísticas é que nós podemos retirar de cada um em primeiro lugar e, em segundo lugar, do seu conjunto, sobretudo tendo em conta uma perspectiva particular deste estudo, que era que aspectos da celticidade linguística nós podemos verificar neste conjunto apresentado por Ptolomeu. De uma forma geral, esta vertente de investigação assenta, em primeiro lugar, sempre nas fontes literárias e é sempre a primeira questão que temos de colocar. A estabilidade que as fontes literárias têm coloca um problema relativamente sério. Isto é, será que ainda podemos trazer alguma novidade àquilo que as fontes literárias têm lá? Basicamente, não muitas, mas creio que pontualmente alguns aspectos se podem retirar. Um primeiro é o relativo às formas dos nomes. Nem sempre a avaliação crítica dos manuscritos foi feita da melhor forma e há ainda um pouco de espaço à comparação dos diferentes manuscritos e a selecionar manuscritos que têm melhores versões, sobretudo se nós temos uma documentação complementar epigráfica para o fazer. Isto é, ao fim e ao cabo, não é uma vertente muito importante essa aí. Mas mesmo assim acontece que às vezes se colocam problemas de outra natureza. O mais clássico é um caso da lista de nomes dos Ópida Stipendiaria da Lusitânia, onde alguns editores retiraram a repetição da palavra lanquienses a seguir a oquelenses, porque entenderam talvez que se teria repetido uma palavra que vinha anteriormente e se tratava de um erro. A constatação de que é melhor manter lanquienses numa parte e oquelenses lanquienses numa outra, penso que não é da minha autoria, mas creio que foi o professor Jorge Alarcão que propôs pela primeira vez, foi, a meu ver, uma atitude acertada e um contributo daqueles raros para refletir sobre o que se pode fazer em termos de correção literária. Dois outros fora da Espanha, fora da Lusitânia, têm que ver com aspectos que podem eventualmente ocorrer na Lusitânia. Alguns autores registaram a forma seu urbi, quando na realidade essa é uma forma única e esta circunstância é muito importante. As referências literárias únicas podem ser algo problemáticas e, como temos bem atestado o seu urri, é muito provável que o seu urri esteja certo. Ao contrário, também em Ptolomeu aparece Turó de uma forma única, mas Turoli está bem representado e o delta e o lambda em grego são muito semelhantes, não é? E podem ter levado a uma confusão. Uma reflexão muito interessante foi recentemente feita por José Cardim Ribeiro, precisamente sobre aquilo que era um dos temas mais discutidos da região olisciponense. Não é? Onde é que se situava a cidade de Cretina? Não é? E uma sugestão, a meu ver, excelente é essa. Cretina é um erro, não é? É um erro também. Aretina seria uma solução muito boa e, portanto, escusamos de estar a pensar em nomes esquisitos, não é? Que não levam a lado nenhum. Cautela, portanto, com essas formas únicas da literatura que às vezes têm muitos problemas.
No domínio das fontes literárias, acontece aquilo que raramente se verifica no mundo da literatura. Este problemático papiro de Artemidoro, bastante discutido, mas, a meu ver, um texto fiável em si, se é realmente um texto de Artemidoro, um papiro de Artemidoro, isto já é outra questão um pouco distinta, mas, para mim, tanto faz, do ponto de vista prático, não altera nada. O que, para o repositório que eu tinha estudado, é importante, é que, em primeiro lugar, registra a forma quilibe, e esse aspecto é interessante, mas digamos que não se afasta muito daquilo que já poderia ser determinado pela informação literária conjugada com a informação numismática, mas interessante é ipsa, que está atestado também na Divisio Vambae, mas à qual não se tinha prestado muita atenção e que se tinha desdenhado muito essa informação da Divisio Vambae, mas é precisamente o mesmo nome da Divisio Vambae, correspondente às legendas ipses, que tinham sido tomadas sempre como as formas onomásticas mais fiáveis, desvalorizando precisamente a Divisio Vambae. Ora, o que este texto vem comprovar é que temos de recuperar a forma ipsa e talvez procurar entender porque é que temos ipses nas moedas também. E esta questão é uma questão que se prende com a outra fonte de informação, a fonte de informação numismática, de que eu lhes apresento aí alguns exemplos problemáticos. Em primeiro lugar, a leitura Bel-Hippo, que para mim é uma proposta pouco viável, embora curiosamente tenha vindo a ser muito aceite. A meu ver, é pouco provável que nós tenhamos uma cidade chamada Saláquia, um nome pré-romano que deve assentar Calipo dos Potamuecbolai, Calipo parece ter um nome Hippo e o nome de uma cidade que creio que deveria ser algo similar, e depois um nome Bel-Hippo também paralelo a ela, simplesmente por causa de deduções sobre o valor fonético de um determinado caractere. Eu acho muito mais lógico que o que lá esteja era Cau-Hippo ou qualquer coisa do género, ainda que nós não saibamos de que forma explicar esse valor da primeira sílaba K, neste caso concreto. Mas penso que é a única forma viável. Se nós temos Calipo nas inscrições, nos textos literários gregos que nos ficaram, muito facilmente podemos deduzir que algo de similar poderia haver no nome da cidade, e aquele que nós conseguimos descortinar seria esse Cau-Hippo. Sirpens talvez nos possa levar a pensar que ipses e, eventualmente, quilpes podem ser derivados. Em Sirpens, creio que nós não temos dúvidas, pela informação que nós temos, que Sirpa era o nome do lugar, Sirpens o adjetivo correspondente, e, como às vezes acontece na epigrafia, o N desaparece. Temos muitos casos de desaparecimento do N, e, portanto, pelo menos em ipses, eu atrever-me a dizer, eu já escrevi que os dois poderiam ser deste caso, e o meu amigo António Faria não aceitou a minha proposta, mas, claro, tem as suas razões. Talvez quilpes possa ser também, é mais problemático, mas em ipses, creio que, comparando com ipsa, teríamos uma boa hipótese de ser um adjetivo derivado de ipsa e, portanto, o nome ser ipsa mesmo. A epigrafia tem dado, evidentemente, muitos contributos, e eu vou aqui só apresentar alguns, assim, muito brevemente. Claro que, desde logo, aqueles que derivam de epítetos de natureza teonímica, e creio que o caso de o Eburobrichis, o Arentio e Arentia, Arentius e Arentia Eburobrichis, são um caso muito fiável de adjetivo que deriva do nome do lugar. Apenas discutimos classicamente qual seria a sua forma. Se a forma latinada é Buróbriga ou é Buróbrica, ou se a sua forma tradicional é Buróbris. Não é? Creio que é a única discussão que poderíamos ter.
Outro tipo de novidade são aquelas que a epigrafia, como o caso da Civitas Covelcorum, nos traz de forma tão clara que não podemos discutir. Os casos de hidrónimos são também interessantes, sobretudo o de Intel de Los Rios, não é? É um caso muito interessante que vou aproveitar para comentar mais à frente alguns aspectos de natureza formal que creio que, não sendo completa novidade, podem ser um indicador importante para os que continuam a utilizar a palavra Anas para designar o rio Guadiana. Vamos aqui ver cada um deles em particular. Portanto, aí lhes apresento a fotografia dessa dedicatória divina da área de Castelejo e de Fundão e, portanto, penso que não há nenhuma dúvida. O problema reside em que, será que nós podemos considerar que às vezes estes topónimos se repetem noutros lugares? Isto é, que se temos uma Eburóbriga ali no Fundão e em Talavã temos também um Eburóbrigai, referem-se à mesma entidade ou duas distintas? Eu penso que arriscar duas distintas é muito complicado. São demasiado distantes, apesar de, sobretudo para um português, são demasiado distantes, se calhar para outros não tanto, mas mesmo assim, dado que se referem normalmente a entidades tópicas muito circunscritas, eu penso que é melhor considerarmos a repetição de nomes do que a referência a uma mesma localidade, não? Na realidade, também porque este é um nome relativamente comum, o elemento Éboro é tão frequente que eu acho que nós devemos aceitar com facilidade essa possibilidade de se tratar de um nome frequente na toponímia hispânica. Temos Ébora, Éborobritium e outras mais no Ocidente, não é? Portanto, que nos leva a pensar que não era surpreendente que a uma distância, diria eu, mais de 100 km, né, se pudessem repetir os topónimos. A não ser que, como fez o meu colega e amigo Carlos Bua, lessem, depois de vista a inscrição das Ronches, Munidie Berobricai, pensando no nome de Berones, ele sugeriu isso. Eu ainda não alinhei nessa interpretação diferenciada, sempre mais arriscada, mas de qualquer maneira penso que não a devemos excluir. Pensando na inscrição de Arronches, está Munitia, e portanto, se o E pertencesse, não é claro, vejam vocês aí, não é claro o E a que é que pertence. Se pertence a Munitia, se pertence ao nome do lugar. E Berobrigai era, por assim dizer, do ponto de vista linguístico, completamente viável. Esse é um problema. Sobre os Skobelki, creio que não há muito a dizer, já esta famosíssima inscrição aqui muito falada. Sobre o dintel de Los Rios, na minha tese eu já tinha escrito com convicção, por causa de outras atestações muito raras, creio que uma ou duas, eu agora já não recordo bem, depois prometo que ponho isto tudo muito claro, que o nome do rio deveria ser Ana. E eu próprio no elenco pus Ana em primeiro lugar e como alternativa Anas, não é? Mas aí temos um caso, a meu ver, muito claro de que o nome do rio era Ana, só uma tendência para a latinização dos nomes, às vezes, é que pode ter levado as pessoas a Anas, não é? Toda a documentação que nós temos fiável aponta para isso, que o nome do rio seria Ana e, portanto, o dintel de Los Rios está conforme com essa realidade. O Barraica é a novidade e, portanto, o aparecimento dessa inscrição trouxe logo mais um hidrónimo para acrescentar ao repositório que nós temos também. Sobre uma inscrição muito problemática que eu há uns anos tive a oportunidade de ver pessoalmente e acabei por não publicar porque as minhas dúvidas sobre elas continuam a ser tão grandes que não tive coragem de vir com uma proposta que é dizer temos de fazer aqui algumas correções, mas a outras não sei o que fazer. E não consigo interpretar a inscrição também, não consigo compreender o que ela diz na sua globalidade, não me atrevi. Mas posso garantir que o que lá está não é peissures. Isso é patitur, quase seguramente patitur,
e talvez cede a seguir e talvez non testari no final. Isto da observação que eu pude fazer, mas que tenho pouca coragem, como dizer, de publicar preto no branco, mas pelo menos uma coisa asseguro, é que ela serviu de base à colocação dos peiçuras numa determinada área. Tenham em conta que mesmo a própria existência num rochedo de um nome como esse pode ser relativamente problemático. Não é? Pode ser, não quer dizer necessariamente que seja território dos peiçuras, mas posso-lhes dizer com convicção que não está lá esse etnónimo. Não é? E tendo ele servido de base para uma proposta alternativa, ainda por cima uma proposta alternativa, e como único documento fiável para essa proposta alternativa a localizações tradicionais, eu preferi voltar à localização tradicional, a meu ver mais lógica, do que insistir nessa mudança dos peiçura de território. Alguns aspectos epigráficos são muito interessantes e às vezes é preciso estarmos atentos àquilo que se passa fora da Península Ibérica. E na minha tese chamei a atenção precisamente para esta inscrição da Suíça, onde o autor tinha identificado bem este personagem originário da Lusitânia, não tinha arriscado a reconstituição de uma letra que faltava, mas eu não tenho dúvidas que tratando-se desta designação de Tangia Norbana, não é? De relacionar com o Quangueios Tangos, precisamente da área de Nisa, muito próximo de Cáceres, não é? Portanto, seria muito fácil considerar que isso era a região da Norba, da antiga Norba. Não é? E, portanto, esta localidade Tangia Norbana, figura já na minha tese, mas creio que nunca mais referida em lado nenhum, é um elemento que nós devemos ter em conta para o repositório futuro da onomástica. Sobre a análise linguística dos nomes de lugar, o meu mestre Jürgen Untermann era muito sabedor e, ao mesmo tempo, muito cauteloso. E quem me conhece sabe que eu não gosto também muito de arriscar, nem gosto de fazer etimologias, não é? Não tenho competência para isso, mas, ao mesmo tempo, mesmo com alguma competência, a minha formação é linguística, exatamente, não acho que nós devamos enverdar genericamente por esse caminho na maior parte dos nomes. Claro que sabemos que algumas coisas são seguras. E aí é que reside a diferença, distinguir aquilo que é fiável e seguro daquilo que é muito especulativo e que não nos pode servir para resolver os nossos problemas. Portanto, é certo que há elementos, como às vezes até só, não precisa de ser a palavra toda, mas elementos terminais, como hipo, oba ou uba, que nós associamos a determinado contexto cultural, podemos designar por turtano genericamente, e que podemos utilizar do ponto de vista cultural. Se temos Olicipo ou Colipo naquela região com esses nomes, seria muito interessante ver o que é que a arqueologia diz, que faz algum sentido. Isto é, os contextos arqueológicos de natureza turdetana meridional estão muito bem representados em Lisboa e no Vale do Tejo, e por isso não é nada surpreendente que nomes como Scalabis ou Olicipo não façam parte de uma tradição céltica ou lusitana ou galaica, mas façam parte de um contexto mais meridional. Não é? Esses aspectos creio que poderão ser muito importantes. E aqui nem é preciso fazermos etimologia, apenas segmentar as palavras e encontrar elementos que podem ser linguisticamente pertinentes. Não é? Portanto, esse aspecto é importante. Claro, mesmo apesar destas cautelas, acho que devemos usar todo o nosso conhecimento para identificar elementos célticos pertinentes. Eu tenho desenvolvido uma pequena batalha no sentido de constatar que a toponímia que mesmo os mais renitentes consideram céltica é tão abundante no Ocidente que nós devemos ponderar seriamente por que razão há essa abundância tão grande.
unanimemente todos os nomes em Briga são considerados nomes com essa origem. Não há lugar nenhum do mundo romano em que apareça uma quantidade similar, mas nem sequer nada como a que se concentra no Ocidente Peninsular. E nem é sequer no mundo da Celtibéria, considerada unanimemente céltica. Portanto, é preocupante que haja essa estatística tão forte de nomes do lugar, ou Kelum, não é? Depois, outra questão é os nomes e a geografia. Ainda vale a pena nós insistirmos nesta ideia de traçar fronteiras das Ciuitates, não é? É sempre arriscado. Penso que, do ponto de vista pedagógico ou até para princípio de conversa, possamos ensaiar uma coisa deste género e, claro, creio que o professor Alarcão, na sua coragem, eu hoje elogio essa sua coragem que teve de traçar fronteiras. Sujeitou-se a críticas de todo lado, naturalmente, mas, claro, é sempre uma ousadia que tem os seus méritos. Eu nunca a teria, não é? Eu nunca a teria. E por isso estou numa posição mais confortável de poder criticar o trabalho que se fez, não é? Mas reconheço que essa ousadia, por vezes, é necessária para lançar a discussão. Sim. Portanto, na proposta dele, que faz agora 25 anos, pouco mais, não é? Isto é publicada, é de 88, publicou em 90. Há coisas que se vêem. Portanto, este problema os riscos da fronteira, a desproporção territorial de algumas ciuitates, os interanienses muito grandes, outras entidades vizinhas muito pequenas, não é? E depois alguns que são difíceis de interpretar, não é? Como Concórdia e Abelterium, como comunidades deste tipo, não é? Ou então a Serra da Estrela deixada no vazio, não é? Deixou ali o espaço da Serra da Estrela por resolver. Claro que nas propostas que ele fez, estes 4 nomes aí são problemáticos por várias razões. Chamo a atenção sobretudo para o Zelo Vocori, que eu me recuso neste momento a integrar dentro dos nomes do lugar, porque é único e provavelmente pode ser uma confusão, como já se sugeriu, com Cobel Corum. Portanto, é sempre problemático e este caso é um dos casos em que nós deveríamos assumir que este caso de Apax é precisamente um dos problemáticos. Quanto à localização que fez dos Tapori, de Talábriga e dos Peissuri, não é? E dos Lanquienses, Opidani e Transcudani, não vou falar, já escrevi longamente sobre isso, de maneira que aqui não vale a pena estar a repetir aquilo que eu disse, por causa precisamente da escassez de tempo. Eu perguntava isto mesmo, há relevância para esta discussão? Em determinada altura houve alguém que me perguntou, disse, mas para que discutir a localização de Edipo? Interessa alguma coisa à ciência estarmos agora a discutir, sem grandes fundamentos, a localização de um lugar específico? Eu creio que sim. Pode não ser muito relevante. Temos de ter a noção da verdadeira relevância histórica dessa circunstância. Mas há de facto alguns elementos, podemos discutir inclusivamente a pertinência desses elementos no contexto da argumentação científica, mas penso que se o nosso conhecimento for cada vez mais rigoroso na identificação territorial, penso que sim, que a compreensão do território na sua profundidade é um benefício de que nós podemos tirar bom proveito e acho que vale a pena perder algum tempo em relação a isso. Não é? O caso de Edipo é um caso que nos coloca esta questão. O argumento da presença numismática de abundantes numismas com o nome de uma cidade é válido para a identificar como tal? Nós brincávamos, eu e o professor Carlos Fabião, brincávamos com a questão das moedas de Mértola, que aparecem em muita abundância em mesas do Castelinho. E em Mértola não tinham nenhuma moeda de Mértola cunhada. Nós brincávamos, há um engano histórico. Mírtilis não é em Mértola, Mírtilis é em mesas do Castelinho.
Terminando, o que é que, digamos, depois desta exposição tão baralhada, eu queria dizer como linhas gerais, não é? Para o trabalho nestas questões, acho que continua a ser o estabelecimento de formas onomásticas fiáveis e rigorosas um dos aspectos fundamentais que temos de enfrentar, não é? E por isso a análise linguística deve basear-se nesses documentos fiáveis e nessa informação fiável. Se não é assim, podemos cair nos erros mais grosseiros do ponto de vista historiográfico. Já vi, de facto, muito mal feito à investigação, precisamente com base em formas onomásticas que estão erradas, não? E, do mesma forma, a análise histórica. A análise histórica gosta de trabalhar com dados rigorosos do ponto de vista formal. A conjugação dos dados de diferente natureza é sempre a melhor forma de nós chegarmos a resolver estes problemas gerais de natureza histórica, de natureza arqueológica, não é? E permitem uma aprofundação, um aprofundamento do conhecimento do território. Penso que esse conhecimento do território é, por assim dizer, já um fim importante em si para este tipo de trabalhos, não? Claro. Temos, ao mesmo tempo, de ter uma cautela. Nós trabalhamos com uma realidade linguisticamente ou culturalmente muitas vezes parada, no sentido em que a tomamos como um todo. O mundo pré-romano e o mundo romano e os lugares são realmente, tendencialmente estáveis, mas nós temos de ter algumas preocupações com a evolução no tempo e, se calhar, em alguns casos, essa estabilidade não é assim tão grande. Muito obrigado pela vossa atenção.